tudo bem? Continuando aqui a nossa série de comentários ao CPC de 2015, no vídeo de hoje nós vamos fazer também o que já fizemos num dos vídeos passados, que é condensar vários comentários a vários artigos no mesmo vídeo. Neste vídeo nós vamos tratar dos artigos 37 até o artigo 41, porque eles estão aqui dispostos na seção 4, que vai estabelecer algumas disposições comuns às sessões anteriores que tratam aí da cooperação internacional, ok? E você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, espalha ele por aí, conta para os seus amigos, traz mais gente para frequentar esse canal aqui, porque é a audiência de vocês que faz com que isso tudo continue. Pois bem, vamos agora analisar então o artigo 37. Ele disciplina da seguinte forma: o pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao estado requerido para lhe dar andamento. Então, como que acontece aqui, né, esse procedimento de pedido de cooperação jurídica internacional? Esse artigo, ele disciplina especificamente a cooperação que é solicitada pela autoridade judiciária brasileira. Então, num determinado processo que tramita perante o Poder Judiciário brasileiro, é necessário que se pratique um determinado ato em estado estrangeiro. E aí, essa solicitação deve ser encaminhada por meio da autoridade central, que a gente viu que, em regra, se não houver determinação legal ou em tratado em sentido diverso, vai ser o Ministério da Justiça. Então, encaminha-se esse pedido de cooperação jurídica internacional por intermédio do Ministério da Justiça, que é também a autoridade central para receber pedidos que vêm de estados estrangeiros. Ok? Indo além, o artigo 38 disciplina que o pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central acompanhados de tradução para a língua oficial do estado requerido. E aqui a gente consegue perceber que ele continua se referindo àquele tipo de pedido de cooperação que é feito pela autoridade judiciária brasileira. E aqui esse artigo, na verdade, essa disposição nem precisaria estar num artigo separado. Ele poderia ser, por exemplo, um parágrafo único aqui do artigo 37, porque ele faz justamente a complementação a essa disposição do artigo 37, estabelecendo ali uma regra procedimental bastante importante. Quer dizer, vai se encaminhar o pedido à autoridade central, que é o Ministério da Justiça, né? E os documentos que vão instruir esse pedido de cooperação jurídica internacional têm que estar devidamente traduzidos para a língua de destino, né? Para a língua que se usa oficialmente no estado de destino desse pedido de cooperação jurídica internacional. Já o artigo 39 disciplina sobre o pedido passivo, né? O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Então a gente viu o artigo 37 e o artigo 38 tratando do pedido ativo, que é aquele pedido que a autoridade judiciária brasileira faz para um estado estrangeiro por intermédio da autoridade central. Já o artigo 39 está tratando do sentido oposto, né? Ele fala daquelas hipóteses em que a autoridade estrangeira requer à autoridade judiciária brasileira, né, a prática de um determinado ato de cooperação jurídica internacional. E aí, né, ele repete uma regra que nós já conhecemos, está prevista lá no artigo 26, parágrafo 3º, que trata da impossibilidade de se atender um pedido de cooperação se esse pedido fere a nossa ordem pública. Então, aqui também uma disposição desnecessária, porque já há disposição assim lá no parágrafo 3º do artigo 26, mas o legislador entendeu por bem repetir essa regra para deixar claro que não se vai, a partir de um pedido de cooperação jurídica internacional, ferir a nossa ordem pública. Ou seja, o que se quer aqui é a garantia da integridade da ordem jurídica brasileira, porque não faria sentido que uma autoridade brasileira
cumprisse, né, uma determinação expedida por uma autoridade judiciária estrangeira a partir de um pedido de cooperação, se esse pedido significasse ofensa à nossa ordem pública. Indo além, o artigo 40 vai disciplinar que a cooperação jurídica internacional para a execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Então aqui ele estabelece, né, duas formas básicas de se proceder à execução de uma decisão estrangeira. Quando nós estivermos diante de uma decisão interlocutória, o que se vai ter é uma carta rogatória. Essa carta rogatória vai passar pelo procedimento do exequatur, lá no STJ, né? Conforme a disposição do artigo 960, parágrafo 1º, a fim de que se afira se aquela decisão pode ou não pode ser executada, pode ou não pode ser cumprida pela autoridade judiciária brasileira. Agora, quando se trata de sentença, isso é estabelecido pelo artigo 961, tendo lá uma sentença, essa sentença precisa passar pelo procedimento da homologação de sentença estrangeira, né? Que é um procedimento um pouco diferente que está disciplinado lá no regimento interno do STJ. E nesse ponto é importante a gente frisar, pode ser uma sentença judicial, mas pode ser uma sentença que aqui nós consideramos ela de mesma estatura, né? Ou que tenha natureza jurisdicional, mas que na sua origem, lá no seu estado de origem, não tem a natureza judicial. Então vai depender da natureza da decisão conforme a legislação brasileira para a gente aferir se passa ou não passa aqui por esse procedimento de homologação da sentença estrangeira. E por fim, o artigo 41, para disciplinar que considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a ajuramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Esse aqui é um dispositivo de desburocratização, de facilitação do procedimento, para dizer, olha, não há necessidade de ajuramentação, de autenticação dos documentos que venham da autoridade judiciária estrangeira, que passem por via diplomática ou pela autoridade central, porque há uma relação de confiança entre o Brasil e esse Estado estrangeiro, então não se exige esse requisito formal aí da ajuramentação ou da autenticação, mas obviamente que tem que se resguardar aqui esses requisitos do artigo 41, quer dizer, se for encaminhado para o Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática. E como complemento, o parágrafo único vai disciplinar que o disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Para dizer o seguinte, se o Estado estrangeiro, quando nós solicitamos um pedido de cooperação, exige a autenticação, exige a juramentação, então não seria proibido ao Estado brasileiro que exigisse também, tem uma gata passando por aqui, não seria proibido então ao Estado brasileiro, por força do caput do artigo 41, que exigisse, considerando a exceção do parágrafo único, a juramentação também, quer dizer, eu vou exigir reciprocidade do Estado estrangeiro e vou tratá-lo da mesma forma como ele me trata, ok? Era isso que nós tínhamos para tratar a respeito aqui das disposições comuns estabelecidas nos artigos 37 a 41 que dizem respeito à cooperação jurídica internacional. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!